Oi, Yasmin, boa tarde. A Yasmin digitou aí, boa tarde. Vamos aguardar mais um pouquinho, né, Nanda? Isso, para a gente ver se tem mais alguém entrando, né? Yasmin, aí a gente começa para todo mundo junto. Tudo bem para você? Esse é ótimo. Maravilha. Maravilha. Yasmin não estava na sessão passada, né, Yasmin? Teve uma primeira sessão semana passada. Você estava aqui? Porque eu anotei. Não, ok. Não. Eu tinha anotado, poderia ser que eu pudesse não ter. Ok. Quatro e um. Vamos começar, Fernanda? Vamos, o que você acha? Vamos honrar Yasmin, que foi pontual. Pontual, muito bom. Então, boa tarde novamente, seja bem-vinda ao College GPS. E hoje é o segundo dia que nós estamos falando sobre o Common App. Eu me chamo Fernanda, sou orientadora do Education USA aqui na PUC Rio. Estou com a minha colega Magnólia, querida, que vai se apresentar. Isso. Yasmin, eu sou Magnólia, sou aqui de Salvador, Bahia. Fico no escritório Education USA aqui do Centro Binacional Aquibio. Oi, Lavínia chegou. Oi, Lavínia. E estamos aqui para isso. Vamos falar do Common App, ok? E quando você vier à Bahia, me visite. Você é de onde, Yasmin? Se puder digitar, é bom para a gente ter uma ideia. Tá. De Minas. Ah, que legal. Adoro Minas. Belo Horizonte, Yasmin? BH. Isso. E você, Lavínia? Você é de onde? Lavínia, acho que não tá. Oi, pessoal. Tudo bem? Oi, Lavínia. Lavínia é orientadora. Acompanhar vocês por aqui. Eu estava na semana passada com a Cris. Estou aproveitando para tirar algumas dúvidas também. Isso, eu lembro de Lavínia. Estávamos aqui, não foi, Lavínia? Então tá. Rafael. Então tá, gente. Então a gente vai começar. Eu acho que é bom a gente deixar a Carolina entrar para a gente dizer que essa é a segunda sessão. A primeira sessão está gravada na nossa página do YouTube Education USA Brasil. Aproveitem para ver outros vídeos, outras gravações que estão ali. Tem material muito bom para o seu processo de candidatura, para te ajudar. Tá bom? E hoje a gente vai seguir a partir do que foi de onde a gente parou na semana passada. E a Magnólia vai começar, né? Magnólia vai começar a falar hoje. Isso, vou começar. Eu estou observando que tanto Yasmin, quanto Rafael, quanto Caroline não estavam aqui na outra sessão. Então, assim, recomendo muito que vocês assistam a primeira sessão com Cris. Eu estava e foi muito boa. Ela faz todo o iniciozinho de inclusão de nome e tal, na plataforma Common App, né? E uma coisa que a gente tem que primeiro ver e notar, pessoal, é que o Common App é uma plataforma que veio para facilitar o processo de candidatura. Então, ali você reúne tudo, todas as suas informações, e todas as universidades cadastradas no Common App receberão os seus documentos e tal. Então, é uma plataforma feita para facilitar, e, de verdade, facilita. É realmente muito user-friendly, de verdade, no conceito de que ela vai se adaptando de acordo com suas respostas e vai te esclarecendo dúvidas. Por exemplo, se a gente... Uma ferramenta muito útil, vou mostrar para vocês, vou compartilhar minha tela. Aqui é o início, né? Então, onde você tem as abinhas. Cris mostrou tudo isso, então, se vocês assistindo lá, no YouTube, alguém perguntou se já está no YouTube, já está. Inclusive, eu assisti, está lá todo direitinho. Então, as abas, você tem aqui as abazinhas, você tem um dashboard, que é um resumo, tem os seus colleges, que é o que você escolheu, o Common App, que é o preenchimento propriamente dito, e essa aba que te permite pesquisar o college, é uma ferramenta de pesquisa. Você pode pesquisar em outros locais também, mas aqui te ajuda muito na pesquisa.
E uma coisa que eu achei muito útil, que eu estava, inclusive, me preparando, né, estudando para vir aqui apresentar para vocês, que a gente sempre faz isso, porque a diferença de professor para aluno é essa, viu? A gente estuda um pouquinho antes, fica mais confortável, sabendo das coisas. Mas a verdade é que essa preparação é muito boa para a gente e para vocês. É ensinando a gente aprende muito e revisa muita coisa, né? Então, uma ferramenta que eu achei super útil, que eu, claro, já conhecia, mas nunca tinha explorado com tanto cuidado, é essa aqui, o Application Requirements. Deixa eu ver se ele aparece. Que você pode, tá vendo? Aqui você visualiza que você pode visualizar tanto a sua lista que você já selecionou. Eu selecionei essa aqui, inclusive, de uma advisee minha. Botei algumas que ela vai aplicar, já para também eu ir me familiarizando com, que aproveito mato dois coelhos, não, matar coelho não, que não é politicamente correto. Mas, enfim, aproveita a oportunidade. De qualquer forma, assim, aqui você visualiza os colleges que você já selecionou, a sua listinha. Aqui no ladinho tem My Colleges, ou você pode visualizar todos os colleges de Common App. É um jeito de pesquisar. E você pode pesquisar também, clicando aqui em Search. O que eu achei muito útil? Aqui tem reunido todas as informações que você precisa, todos os requirements de cada um. Então, e toda vez que tiver essa interrogaçãozinha, pode clicar que tem a explicação. Tipo assim, tipo de instituição, essas coisinhas que para americano é tão comum, tão do dia a dia, e que para a gente, para international student, pode não ser tão usual assim. Então, tem a explicação, clica na interrogação que você vai poder ler tudo. Não se assuste, tipo, ai meu Deus, não sei isso, não sei aquilo. Tem explicação para quase tudo. Quando você, por exemplo, aqui é a parte de datas, de deadlines para Early Decision 1 and 2, Early Action e Restricted Early Action, por exemplo. Aqui não tem interrogaçãozinha, eu acho que eles partiram do princípio que todo mundo sabe isso. E se você não sabe, uma coisa que eu sempre recomendo também, corre no Google, dá uma olhadinha, dá uma revisadinha. Essas coisas como Early Decision, Early Action, às vezes confundem mesmo, e só esclarecendo muito rapidamente. Early Decision é aquele que quando você decide por essa, você se compromete a matricular nessa universidade, caso você seja aceito. O Early Action não tem esse comprometimento, você se candidata de maneira mais cedo, mas não é binding, não é obrigatório. E o Restricted Early Action, que Harvard, por exemplo, tem, é que você se compromete, você está dizendo que não vai se candidatar a nenhuma outra early, mas não é binding, você não é obrigado a se matricular, você pode se deslar depois. Enfim, essas coisas todas também vocês podem pesquisar no Google, não deixa também a coisa ir se acumulando, porque às vezes a gente deixa coisas irem acumulando. E aqui vem de novo, ó, application fees, os preços, o Common App, o que é pedido aqui, ó, Common App, Personal Essay, o que é PE e CIG. Isso aqui mesmo eu tive que ver, eu não me lembrava. Quando eu vi a sigla, eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Aí cliquei na interrogação, veio o esclarecimento. Ou seja, ajuda muito explorar isso aqui. E eu achei uma ferramenta assim super útil. Tem todo lugar que tiver interrogação tem explicação. Então, assim, de verdade, você vê que é verdadeiramente fácil de usar. A plataforma tem muito detalhe, é muito detalhada e detalhista, mas se você toma tempo para fazer, o bom é que você pode modificar até lá a hora de submit. Você pode inserir informações, corrigir informações e voltar no que for necessário. As coisas vão sendo salvas e realmente facilita bastante o processo de candidatura. E a gente vai pegar, inclusive... Se eu puder só trazer uma coisinha que eu acho que eu gostei, assim, quando eu vi, talvez seja útil para outras pessoas, é que, assim, você está mostrando a geral. Mas quando a gente começa a fazer uma lista, só aparece a nossa lista.
E também, se você colocou um college aqui, uma universidade, e depois de um tempo, como a Maggie falou, a informação está ali para você, mas você pode não querer mais, por exemplo, você colocou o Babson e depois você desistiu. Tira, você não está se comprometendo a nada por enquanto. Sim, eu até parei de compartilhar, porque a gente pode voltar, Nanda, você pode até compartilhar você a sua tela, e aí a gente já começa a entrar. Naquela tela inicial, onde tem o dashboard e college board, tem como remove. E tem perguntas mais frequentes, que as pessoas perguntam lá. Uma das perguntinhas é essa: como é que eu faço para remove um college? Como é que eu faço para incluir um college na minha lista? Então, de verdade, se você se permite explorar as possibilidades do Common App, não é difícil mesmo. É só com muito detalhe, realmente toma tempo, não vai ser rapidinho, mas você pode ir reunindo as suas informações e acrescentando e corrigindo e incluindo e desistindo, removendo as universidades que você não quiser mais. E o máximo é 20. Então, você pode incluir até 20. Ninguém recomenda que você vá aplicar para 20. Quer dizer, o ideal é ali 8, mais ou menos, ou 10. Mas há uma possibilidade de você incluir até 20 colleges. Você vê aqui o Need Help, tem essas perguntinhas, tá vendo? Uhum. E aqui, olha só, vocês vejam, eu vou mostrar, eu fiz como um teste, né? Eu coloquei 3 universidades. Aí eu vou lá no Application Requirements e aí vai aparecer aquela planilha que a Magnolia estava mostrando, só que só com os meus colleges. Só um minutinho, que está um pouquinho lenta hoje a internet aqui, ó, tá vendo? Aí só aparecem os meus colleges aqui. Então, você tem várias maneiras de usar a mesma ferramenta, né? Que é uma outra coisa muito bacana do Common App. E sobre os colleges, eu também só queria falar mais uma coisinha. Por exemplo, eu cliquei aqui no New York University. Fica tudo registrado ali. Eu tenho todos os dados, o endereço do admissions, eu tenho as datas do early decision, do early action, eu tenho application fee, eu tenho test policy, está tudo consolidado. Se tem uma redação extra para fazer, que a gente só vai falar no final, mas está tudo aqui, tá? Isso. E aí, seguindo no Common App, na semana passada, a Cristina, ela parou em Education, mas no meio. Então, ela ia começar a falar de grades. E a gente só está otimizando o tempo, tá, gente? Então, o que isso quer dizer aqui? Ele vai fazer algumas perguntas que a gente vai mostrar para vocês. A Cris também mostrou na semana passada. Algumas perguntas, elas são obrigatórias, e outras perguntas se tornam obrigatórias a partir da resposta que você deu à última pergunta. Porque eles sabem que se esse formulário ele precisa ser adaptado às necessidades dos Estados Unidos e às necessidades de qualquer outro país, ele precisa ter uma certa flexibilidade. Então, aqui, por exemplo, tudo que tiver uma estrelinha vermelha quer dizer que você tem que fazer. Graduating class size. Isso é fácil. Quantas pessoas tem na sua turma? No terceiro ano. Você vai e coloca ali. Aí, veja bem aqui o que eu vou fazer. Class rank reporting. Aqui no Brasil não tem class rank. Então, eu coloco none. Mas vamos dizer que eu tivesse um class rank. Aí eu vou lá e coloco lá, exact. Seja lá qual for. E aí, aqui embaixo, eu vou ser obrigada a colocar o class rank. Porque eu respondi sim a pergunta assim. Como aqui no Brasil, a não ser em raríssimas exceções, com escolas internacionais, você vai ter o class rank, você já coloca none e você passa para a próxima. A próxima pergunta é sobre o GPA. Lembre-se, o GPA, assim, em termos, né, muito gerais, ele é traduzido como seu CR, a sua média. Mas a gente não tem esse cálculo exato. A não ser por agências de accreditation, você não consegue fazer esse cálculo. Então, na verdade, aqui no Brasil, a não ser que eu estude numa escola americana, eu não tenho GPA. Então, eu vou e coloco none. Eu tenho outras opções, veja. Mas para a minha realidade de aluna brasileira que estuda numa escola brasileira, é none. E aí, cumulative GPA, se eu te soubesse, eu colocaria aqui. Mas como eu já coloquei none ali em cima, veja que não é uma pergunta obrigatória
eu posso passar. Pergunta seguinte, posso passar. Justamente porque não são obrigatórios, por causa da última pergunta. Isso. E só para acrescentar, Fernanda, não prejudica, viu, pessoal? Não, o fato de você não colocar, por exemplo, o GPA não prejudica em nada o seu processo de candidatura. Aqui não há julgamentos, né? O que a plataforma procura é saber de você qual é a sua realidade. Então, se você tiver GPA, tiver realmente interesse em informar e souber todas as informações direitinho, go ahead. Agora, se não, se tiver nessa situação, que é para a maioria dos estudantes brasileiros, é melhor colocar o NAND, que aí fica como opcional. Mas, de forma nenhuma, você será prejudicado por isso. Isso. Porque o processo de admissão nos Estados Unidos, a gente não cansa de repetir, é holístico. E aí, essas perguntas, o intuito é, como a Mag falou, é conhecer você melhor. Eles estão lidando com alunos do mundo inteiro. Eles precisam ter ferramentas para te conhecer, né? E saber que na sua escola não tem GPA é uma maneira de te conhecer também. Não te prejudica, só te descreve, né? E aí, seguindo, eu vou falar dos cursos, né? Você precisa colocar os cursos que você estudou aqui, ó. Please list all courses you're taking in this academic year. Não são todos a partir do nono ano. Lembre-se que a sua candidatura ela é avaliada do nono ano até o último ano do ensino médio. Mas essa lista aqui é para as disciplinas que você cursou ou está cursando no seu último ano do ensino médio, que pode ser o terceiro ou pode ser o quarto ano do ensino médio. Aí eu chutei aqui, eu coloquei 7. E aí eu vou respondendo a outras perguntas. Por exemplo, select the course scheduling system. Eu coloquei que na minha escola é por ano. Se na sua escola for por semestre, você coloca por semestre. Se for por 4, você coloca por 4. Na minha escola, como na maioria das escolas brasileiras, mas não todas, é por ano. Aí eu vou lá. Se eu coloquei 7, viu? Eu coloquei 7 ali. Ele vai abrir 7 espaços para eu colocar as disciplinas e eu preciso completar todos. Aí uma dúvida que aparece muito, por exemplo, aqui, matemática. Se eu citar, matemática, tem várias matemáticas. Tem pre-algebra, algebra, geometry, trigonometry, pre-cálculos, cálculos. Se você tiver isso no seu boletim, no seu histórico da escola, com esse nome, com disciplinas que podem ser traduzidas exatamente assim no seu último ano, você vai colocar. Agora, se você tem uma matemática, que é matemática 1, matemática 2, que é álgebra e geometria junto, não sei, coloca matemática, math other, porque você está simplificando a sua vida. E aí, outra pergunta que aparece em todos, course level. A não ser que você seja um gênio ou que tenha alguma coisa específica que você vai saber, mas num aluno comum, um aluno ótimo como você vai colocar regular standard. Porque você está seguindo o ano letivo de uma maneira standard, você está cumprindo as obrigações de maneira standard, e eles estão ensinando aquilo ali de uma maneira standard. É só isso que você precisa saber. Ou a não ser que a escola tenha um programa específico de honras e tal, porque por exemplo, alguns colégios militares têm, que eu sei, por exemplo, fiquei sabendo, mas isso é raríssimo. Então, a maioria das pessoas colocará regular ou regular standard. E se for o seu caso, você vai saber, né? Porque a escola estimula isso. Aí ele vai perguntar o course schedule, eu vou falar, então eu tenho que responder de cada um desses 7 que eu indiquei lá em cima. Mas vejam, eu não preciso fazer tudo de uma vez. O fato de eu ter começado, eu já fechei e abri esse formulário várias vezes, desde que eu coloquei esse número 7 ali. Eu posso seguir e continuar. E isso é importante lembrar. O Common App, tudo que você coloca nele, ele fica lá. E aí, a cada ano, ele tem uma atualização antes do começo das candidaturas para aquele ciclo. Vai mudar alguns detalhes, o ano, né? Classe de 2027, 2028, não sei. Mas o que você já inseriu no formulário fica. Então, você não perde tempo. Você pode ir fazendo bem devagarzinho e se acostumando com a plataforma, né? Aí, seguindo honors, que é uma coisa muito comum, o aluno brasileiro fala, nossa, mas honors, uma Olimpíada de Matemática pode ser um tipo de honor. Você ganhou uma honor porque você fez um trabalho voluntário que foi muito importante, que foi só dentro da sua escola, mas foi uma honra.
Você não precisa, não é algo que precisa ser nacional, porque veja bem, olha, ele vai perguntar, eu coloquei aqui, Olimpíada de Matemática. Quando foi? Foi no último ano do ensino médio. E aí, essa Olimpíada, porque tem, por exemplo, aqui no Brasil, né, uma realidade da gente, tem várias Olimpíadas, que tem Olimpíadas que são da escola, tem as Olimpíadas que são estaduais, que são regionais, que são nacionais, e tem as Olimpíadas internacionais, é verdade. Então, aqui eu coloquei State, Regional, pronto. E aí eu vou precisar completar. Honors são 4 de 5. Ah, mas eu não tenho tanta honor. Tá bom, você não vai colocar. Você não tem que fazer o quê? Esse é você. Você não é... A sua candidatura não se resume aos honors. Mas eu garanto para você, não sei se a Magnólia concorda comigo, é muito interessante. No começo, quando a gente está, né, começando o processo de candidatura, o aluno acha que não tem nada. Eu não tenho nada para oferecer. Aí vai para casa, pensa um pouco, aí a mãe lembra, nossa, mas e aquele diploma que você ganhou? E aquela medalha que você ganhou? E aí volta, nossa, tem honors para colocar aqui. Nem lembrava, né? Porque a gente e tem gente que começa a descobrir mais de 5. Aí tem que escolher. Escolher as mais relevantes. E aí, seguindo, né? Magnólia, vai me parando também, tá? Por favor. Community-based organization. Mas o ritmo tá ótimo. Estou controlando aqui o tempo, tá bem legal. Então tá bom. Então, aqui, community-based organizations. Aí, isso aqui, por exemplo, indicate the number of community programs or organizations that have provided you with assistance in your application process. Se você faz parte de, sei lá, um programa tipo Smart, não sei, ou, por exemplo, você faz as suas orientações no escritório do Education USA, com o orientador do Education USA, você pode colocar, eu vou mostrar como. Você vai listar primeiro o número de organizações que te ajudam, porque isso aqui são as organizações que te ajudam para o application process, tá? Para a candidatura. Coloquei uma. Aí vai aparecer a listinha aqui, olha. Tem várias. E aí, eu coloquei a que eu conheço, que é o Education USA, que é aqui, né? Está ajudando diversos alunos. Deixa eu só ver uma coisa aqui. A última, era isso que eu queria chegar. A sua não está aqui. Aí você vai botar Other. Aí, se você... Tá vendo como ele é inteligente? Não tinha esse campo aqui, Specify Other Organizations. Como eu coloquei Other, você tem o direito de escrever o nome da organização, que pode não ser o Education USA ou nenhuma outra dessas maiores. Você vai colocar o nome do counselor, do advisor, da pessoa que está diretamente te ajudando, né? O e-mail dessa pessoa, o telefone, você veja. Esses dados, eles não são obrigatórios, você pode colocar ou não. Mas, aí tem uma coisa importante. Em candidatura, quase nada é opcional. Porque quanto mais informações você oferecer para o Comunep ou para os applications de cada universidade, mais chances você terá de ser visto de forma holística, de forma completa, e vai ter uma avaliação da sua candidatura mais justa. Então, quanto mais informações você puder colocar, coloque, tá? E aí, outro item que é bastante interessante aqui, Future Plans. Poxa, eu estou terminando. Diga, Fernanda, antes da gente entrar em Future Plans, alguém perguntou se tem como incluir mais de 5 honras. Não, ali tem um limite. Tem um limite, mas tem uma coisa. Tem um campo que depois a gente vai falar. No Additional, lá no Writing. Additional Information eu vou mostrar lá no Writing. Aí a gente fala. A gente fala. Tem um lugar, mas tem que valer muito a pena, tá? Tem que valer muito a pena. Isso. A gente vai falar sobre isso. Quando a gente chegar lá, a gente fala, então, do Mas Additional. é uma boa pergunta. Mas aí, em Honors, onde tem 5, a gente só pode incluir as 5 mais relevantes, que você tiver mais informações a respeito e tal, tiver mais consolidada, né? Tá. E aí, aqui, Future Plans, você fala, nossa, mas eu estou terminando o ensino médio, estão me perguntando o que eu quero fazer da minha vida? Eu sei lá. Eu estou feliz que eu vou me candidatar para uma universidade nos Estados Unidos que vai me deixar escolher ao longo dos meus 4 anos, e antes vocês estão perguntando? Veja bem, ninguém aqui está pedindo para você assinar um contrato que você vai ser multado se mudar de ideia. Estou querendo conhecer você de novo. É isso aqui. Aí, quais são as opções? São diversas. College Teacher, Computer Programmer, vou trabalhar com o meio ambiente, eu vou trabalhar como dentista, sei lá,
engineer, aí você vai e coloca o que você quer. E qual é como se fosse o sonho ainda, não precisa ser o que será. Exatamente, até porque você não tem essa... Você não tem ideia. E aí, qual é o highest degree que você quer? Você vai lá e coloca. Por que eles querem saber disso também? Lembre-se, gente, que vocês, pelo menos no primeiro ano, são obrigados a viver no campus, né? Sendo aceito na universidade, você vai pelo menos no primeiro ano, e muitas das vezes, os 4 anos. Você vai viver naquela comunidade. Para as universidades americanas é muito importante entender quais são os seus ideais, qual a missão que você acha que você tem na vida, porque você vai interagir naquele campus, você vai contribuir para aquela instituição, para a permanência dela, para próximas gerações. Então, eles querem muito entender você. É diferente da candidatura aqui no Brasil, é por isso que eles fazem esse tipo de coisa. E aí, você quer falar de testing, Meg, para a gente... já estou até com o microfone aberto. Isso. Tá. Então, essa abinha de testing, você vai informar os testes que você fez. Antes disso, lá na sua pesquisa, você vai saber se os seus colleges se eles pedem testes, se eles exigem testes, porque isso vai estar na sua lista, né? E aqui é a sua informação dessa parte da sua application, né? Então, temos aqui testes como: in addition to sending official score reports required by college, do you wish to self-report scores or future dates of any of the following standardized tests? Isso, se você diz que deseja, você vai ter que informar as datas. Você diz que sim, depois você diz que testes você vai informar, e aí você precisa informar a data que você vai fazer esses testes. Se você ainda não souber, não tem problema nenhum, porque, como a gente vem falando, esse formulário permite que você volte e informe, né? Inclusive porque você vai estar no seu processo de pesquisa, né? Então, vai que você trocou um college que exigia o teste, que depois você vai para uns que não exija mais. Enfim, você vai nesse formato dinâmico. Fernanda, você ia falar alguma coisa? Eu ia falar uma coisa que eu acho que é importante, que a gente discutiu muito isso na preparação, né, Magnólia? Mas aqui, assim, você vai enviar scores oficiais desses testes. Você fez a prova, você foi lá e enviou. Esse aqui é a mais. Tá vendo aqui? In addition to sending official score reports, você quer mostrar mais alguma coisa? De novo, quero saber mais de você. E aí você pode escolher outros scores que você queira mandar. Você vai mandar lá as provas que você fez e você vai poder mandar mais scores. Que é o self-report, que é algumas... Isso. E para international applicants, tem aqui, ó. Tem uma observação, né? Tem, para international applicants. Isso aqui é uma pergunta interessante. Tem alguns países que você faz tipo uma avaliação geral nacional, um mini Enem de um ano para o outro do seu ensino médio. E alguns, o Brasil não tem isso. Então você não coloca, você fala, não, a gente não tem isso não. No Brasil a gente não tem. Obrigada, senhor. Seguimos para o próximo, né? E aí, continuando. ACT tests. Aí vai. Quantos testes você quer report? Eu posso reportar de 0 a 3. E aí, por que eu posso falar assim, 0? Não quero reportar nenhum, porque tem muitos colleges, desde da pandemia, essa exigência do SAT e do ACT mudou. A gente não está falando que não é para você fazer, mas seguindo um processo de candidatura em que a sua escolha foi não fazer, você pode botar 0. Certo. E uma coisa importante, Fernanda, só para ficar claro para quem está vendo, é que apareceu aí ACT e TOEFL porque Fernanda escolheu lá em cima, que são esses 2 testes que ela quer report. Isso, verdade. Na anterior, isso. Caso fosse outros, apareceria outros. Ou seja, aquela coisa descondicionando as suas respostas. Então, você falou o que é self-report, esses testes, aí você vai e informa, né, o teste que você escolher.
E uma coisa no ACT que a gente observou, né, Fernanda? É aquela composição de notas, né? É aqui que a gente fala disso? É aqui em cima, depois. olha, test taken. Aqui, olha. Não é. Peraí. Eu acho que é quando você coloca number. É no TOEFL. E lá eu coloquei também o number. Isso, lá no ACT porque eu também. Coloquei 0. Isso. Então, se você colocar um number no ACT, vai aparecer a possibilidade de report different dates, as datas diferentes, notas em datas diferentes. No TOEFL também. Isso. Ok. E aí, assim, você está querendo colocar notas a mais porque você quer mostrar melhor ainda, né, o seu perfil, com maior profundidade, né? E aí, seguindo, aqui as activities, que são as nossas famosas extracurricular activities, né? Aí você vai escolher, tá vendo? Olha só, gente. Arts, clubs, community engagement, hobbies, esportes. Ninguém está falando que extracurricular é para acabar com a fome no mundo e descobrir um asteroide. É para mostrar quem você é. Não se esqueça que todo mundo sabe que você tem no máximo 18 anos. Você tem 18 anos de vida. Você não tem tempo de vida para mudar o mundo desse jeito. Então, eles só querem conhecer você melhor, saber o que te interessa, o que é bom para você, o que você gosta de fazer, né? E aí você tem, veja, você não é obrigado a reportar. Do you wish to report? Yes. Eu posso botar no. Acabou o assunto. Não tem nenhuma extracurricular para reportar, maravilhoso. Mas a gente recomenda muito que vocês façam, que reflitam sobre isso. O que não é extracurricular? Assistir Netflix e ir para academia. Realmente não é extracurricular. Mas qualquer coisa que você faça que não seja obrigatório pelo colégio, que não seja parte do currículo obrigatório do seu colégio, mesmo que seja no colégio, tipo, eu faço parte de um grupo de debates de cinema, porque meu professor sugeriu. Maravilha, isso é extracurricular, mesmo que seja dentro né, da área do colégio, né, da premises. E até Netflix, se você de repente for muito criativo e fundou um clube de discussão de uma, não é? Né? E de repente esse clube começou a fazer costume parties, e aí começa a crescer e a arrumar associados, vira uma extracurricular, né? Tem razão. Tudo é possível. Tudo é possível. Agora, uma coisa que sempre surge de dúvida é o que é honras e o que é extra activity. Isso no iniciozinho. Assim que você começa a lidar com o Common App, vem essa dúvida. Os advisors sempre vêm, o que é honra e o que é activity. Então, honra, se a gente pode pensar assim rapidamente, é qualquer coisa que inclua medalha, reconhecimento, né? Honras mesmo, assim, um curso que é acima que você faz parte por ser acima, ter um rendimento acima do normal, isso são considerados honras. E atividades são dessas atividades que são realmente extra, fora do seu currículo escolar. Pelo menos nessa definição básica, acho que dá para... Isso, é importante. E aí, assim, aqui eu inventei por exemplo, eu fiz um internship, eu fiz um estágio de English Teaching na CCA. E aí, o que meu estágio tinha? Eu tinha algum trabalho na sala de aula, também fazia observação. Aí ele pergunta quais são os anos, né, do seu ensino, desde o nono ano que você fez essa atividade. Aí ele vai perguntar se foi nas férias, se foi durante o ano letivo, se foi o ano inteiro, quantas horas por semana, quantas semanas por ano eu fiz isso. Então, para a nossa realidade, parece um pouco demais, mas se você pensar lá, quantas semanas do ano letivo tem? Se foi do ano letivo, se foi durante o ano letivo, e eu fiz durante 4 meses, quanto deve ter isso? Ninguém está querendo números exatos, querem um número aproximado, né? E aí olha que pergunta importante, I intend to participate in similar activity in college. De novo, eles querem te conhecer. Olha, eu já fiz estágio, adoraria trabalhar com sala de aula, se eu tivesse oportunidade durante a universidade, né? Eles já sabem mais uma coisa a seu respeito. Você pode adicionar até 10
atividades extracurriculares. Aí, baseado naquela pergunta que fizeram sobre honors. Posso colocar mais de 10? Até pode, mas pensa se 2 atividades não podem ser colocadas dentro de uma. Se você pode colocar, sei lá, eu fui o fundador de um grupo, se eu tenho mais de 10 e eu preciso de espaço. Eu fui fundador e eu fui o diretor de um grupo de teatro. Você coloca tudo na mesma atividade. Você pode colocar lá onde a gente vai falar mais tarde, né, no extra, no additional information? Pode, mas tem que valer a pena. Tá? E aí... E só acrescentando, Nanda, só porque eu me lembrei da fala sua anterior, de que sim, você pode escolher como não, se você realmente não tiver atividades extracurriculares, você coloca lá none. Mas lembra que isso, aí sim, empobrece um pouquinho a sua candidatura, porque afinal, é muito interessante ver que você, além da sala de aula e além do interesse pelo estudo, você tenha outros interesses. Então, assim, se você puder descobrir aí no seu dia a dia atividades que podem se encaixar em extracurricular, isso sim é interessante, isso enriquece o perfil, sim. Porque o NaN diz pouco demais, né? Então, assim, sim, é possível responder, isso não vai impedir que você se candidate, mas definitivamente essa parte da application é uma parte que pode ser enriquecida. Quanto mais, eu não digo quanto mais de quantidade, mas assim, atividades extracurriculares interessantes definitivamente enriquecem o perfil de um candidato. Então, isso é verdade, não há como negar. Exatamente, é muito importante você ressaltar isso. E aqui na parte do writing, né? Veja bem, lembre-se que você vai ter algumas redações para fazer. O Common App tem uma redação, que a gente vai falar sobre ela. E cada universidade que você colocar na sua lista, que for definitiva, você efetivamente se candidatar, ela vai ter pelo menos uma redação, ou vai ter 3 perguntas para você responder, ou ela vai ter uma pergunta para o application e outra para a bolsa. Então, num application de 6 applications, a gente está falando de, no mínimo, 7 redações, mas vai ter mais. Então, tenha isso em mente, tá? E aqui o formulário, de novo, ele mostra as universidades que pedem um essay separado. Por exemplo, eu coloquei 3 universidades na minha lista: New York University, Purdue e University of Arkansas. NYU e Purdue pedem um outro essay. Arkansas não pede, está separado, está tudo bem. Mas aqui, nesse momento, o essencial são essas perguntas aqui. Você vai ter, cada bolinha dessas é uma opção de enunciado para a redação. Essa redação do Common App é uma redação que não muda, e a parte boa disso é que você não sabe nem para qual universidade vai aplicar ainda. Você já pode começar a fazer isso aqui. E você vai escolher um enunciado e vai seguir em frente. Nossa, mas aí como é que eu faço? Aí eu tenho uma outra dica para vocês. No nosso site, educationusa.org.br, você vai encontrar uma ferramenta chamada Essay Writing Resource Center, que você vai estudar sozinha, ela estabelece exercícios e metas para você, pode fazer no seu tempo, e você aprende, começa a ter contato com a escrita de essays para candidaturas em universidades norte-americanas, porque é uma escrita diferente. Não é melhor nem pior, mas você não está acostumado e você pode aprender. Porque todo mundo aprende, tá? Vai ser tranquilo. Tem jeito de aprender. E você escolhe aqui. Aí qual é a redação que você vai fazer? A que você achar que é melhor para você. Tem várias maneiras, a gente não vai entrar em detalhes aqui, das maneiras que você tem de aprender a fazer isso aqui ou de começar a elaborar. Você precisa, nesse momento, saber que você tem essas opções que não mudam de ano a ano e que você pode escolher uma para fazer. Essa é a redação do Common App. Normalmente, essa é uma redação, a gente pode pensar assim, essa é uma redação mais geral. Eu quero saber, isso aí mostra quem é você para todo mundo, para um público muito grande. E as redações das universidades, de cada universidade, elas querem saber de você em relação àquela instituição. E aí elas vão ter outro enunciado por isso, tá? Quer complementar alguma coisa, Meg? Quero. Outra coisa, assim, se você for lendo aí os tópicos, esse é o personal essay, né? O chamado PI, né? Personal essay. É você se apresentando.
Se você ler aí os tópicos e nada se encaixa, o último é o que seria o other, que é uma coisa diferente de tudo que está aí proposto. E esse aí, share an essay on any topic of your choice. Ou seja, você não conseguiu se ver em nenhum dos outros tópicos e vai apresentar uma coisa nova que você acha que você pode. Aí você clica nesse último, que é o other. Outra coisa que eu tive lendo essa semana no sitezinho de dicas de personal essay é que tudo no seu application, o resto todo do seu application, antes do writing, é como se fossem números e nomes, ou seja, informações exatas sobre você. Nada, é tudo muito frio, ou meio que já, ok, isso é o que a gente espera. Espera que você tenha tal nota, espera que você tenha tal documento, espera que você atenda a isso ou aquilo, né, de requisito. É o personal essay, onde você pode personalizar a sua application. Você vai dar o seu toque, eles vão te conhecer um pouquinho, mesmo nesse geral, sobre você. É aí que você se apresenta. E você vai ter mesmo que escolher o que você quer dizer, qual é a história que você vai contar nesse personal essay, que não é longuíssimo, são 750 palavras. 650. Né? 650, eu sempre erro esse número. Eu quero 100 a mais. Generosa, olha. Eu estou querendo dar 100 a mais. 650. E que você, de novo, não precisa escrever exatamente 650, também não fique neurótico no sentido, ai meu Deus, tem 639. O importante é que a ideia esteja completa, mas é isso, não é longuíssimo, e você tem que escolher ali o que eu vou contar de mim, que pode ser acrescentar e que eles podem conhecer quem eu sou, que me torna único, que, como somos, né, somos todos únicos, o que eu posso contar de interessante? Porque se for chatinho, não vai ser esse, porque isso é realmente aquele acréscimo na sua candidatura, e você tem que tirar proveito disso. Então, o personal essay é seu momento, você tem que brilhar. Isso, de verdade. E tem que ganhar o leitor. Eu sempre digo que tem que ter cara de crônica. Assim, o personal essay, eu não sei se vocês leem crônicas, mas eu era uma apaixonada por crônicas. Crônica é aquele textinho curto que te ganha e que você não consegue parar de ler até chegar ao final dele. É isso que você tem que fazer no personal essay. Por mais desafiador que pareça, você vai estar falando de você, mas é criar um jeitinho de segurar o leitor até o fim, porque você tem algo para contar e que vai ser legal e vai ser interessante. Então, é essa a ideia de personal essay. E tem que ser. É isso mesmo. E muito bem falado. E aí, a gente vai... Você veja, o que você pode fazer? Você pode copiar e colar, você pode trazer de um drive, e você vai... Ele tem que ter, no mínimo, 250 palavras e, no máximo, 650 palavras. Seguindo o tal do additional information. São 2 tipos de additional information, veja bem. Tem um additional information que ele está ligado mais a questões assim, mais problemas sérios, tipo a pandemia, ou sei lá, aconteceu um incêndio na minha casa, a gente perdeu tudo em algum momento. Uma inundação, e aí isso afetou as minhas notas. Você consegue explicar isso aqui. São 250 palavras, ou seja, não é para você contar um livro inteiro da sua vida. Objetivamente, aconteceu alguma coisa que foi impactante e que mexeu com você como pessoa e acabou reverberando no seu perfil acadêmico. Está ali. Agora, a tal da famosa additional information, que é aquilo que a gente estava falando antes. Por exemplo, eu tenho eu tenho muitas honors, eu tenho mais de 5. Onde eu vou, e elas merecem ser lidas, eu vou e coloco aqui, sei lá, eu coloquei lá nas minhas extracurricular activities o básico do básico, porque tem um número máximo de caracteres para cada um daqueles campos. Então, eu não pude dizer o quão fantástico é aquele projeto que eu fiz. Eu acho que merece ser dito, porque vai me apresentar melhor. Eu vou e uso esse espaço aqui do Additional Information. Mas, assim, é importante que a gente use esses campos aqui com parcimônia. Lembra que você está enviando candidaturas e o mundo inteiro está enviando candidaturas, e os Estados Unidos inteiros estão enviando candidaturas. Os admission officers vão ler tudo isso aqui, e eles têm muita coisa para ler de muita gente. Eles precisam, como a Magnólia falou,
um texto que capture o leitor, eles precisam que o application inteiro capture a leitura deles. E se eles acharem que você está enrolando, não vai ser bom para você. É importante que seja relevante, de verdade. Então, nessas duas additional questions, a primeira é mais voltada aos desastres, né? Coisas que aconteceram e que prejudicaram o seu rendimento, como a pandemia, por exemplo, e ela está ali bem destacadinha, né? O Covid. E o additional é aquela coisa, eu vejo sempre assim, é o que pudesse ser positivo, alguma coisa positiva, impactante que aconteceu e que você quer contar. Seja lá das extra activities, curricular activities, seja de honors, ou seja algo que não apareceu em lugar nenhum do application e que foi muito importante para você, muito, e que acrescentou muito, e que impactou muito. De novo, como a Fernanda falou, não enrola, não coloca aqui só porque você acha, não, se tem eu vou escrever, não é isso. Você pode dizer não e o campo desaparece e tudo ok, porque você não tem mais nada a acrescentar. Aí não é como extracurricular. Não vai empobrecer tanto, não vai empobrecer a sua candidatura se ela estiver toda bonitinha, com honras e com extracurricular activities. Essa additional, se você não tiver nada para adicionar de verdade, isso aí não vai te prejudicar, como é o caso de deixar a extracurricular toda em branco, né? Porque aí você fica um aluno que só vai para a escola e volta para casa. É diferente, entendeu a diferença dessa? Então, isso aí, nesse sentido, é realmente escrever com parcimônia e tirar proveito disso. Então, assim, se for te beneficiar, utilize. Se for te prejudicar, deixa quieto. Deixa abaixo. Deixa abaixo. Ai, muito bom. E aí, olha, veja bem. Here's the list of current colleges that require courses and grades. Courses and grades, você vai ter que colocar aquela lista de todos os cursos e as suas notas. Mas I can access a copy of my transcript or official grades? Yes. Aí você vai e coloca, 9º ano. Aí você tem que colocar de todos eles. Aí você vai colocando de um por um. E aí você vai parando e vai voltando quando for necessário. Eu queria lembrar mais uma coisa para vocês. Eu sei que para a candidatura, não sei se tem pai de aluno aqui assistindo a gente, mas alunos que já estão no processo há mais tempo, eu sei que a parte de financial aid, de bolsas de estudos, causa muita angústia, muita curiosidade. Mas essa é uma série de apresentações. As 2 próximas semanas, o assunto é Financial Aid CSS Profile, que é o formulário que você preenche para a bolsa dentro do Comunep. Então, a gente vai restringir as perguntas ao que a gente está apresentando aqui. E se você tiver dúvidas sobre Financial Aid, não perca as nossas sessões, porque vai ter muita coisa interessante aqui para frente. As sessões serão, Fernanda, 14 de setembro e 21 de setembro. Verdade. Desculpa, então, são as duas sessões voltadas para o CSS Profile, que é essa parte de Financial Aid. E realmente é muita informação. Então, assim, agora já são 10:05, a gente tem até que dar uma corridinha aí nas perguntas, mas realmente Financial Aid vai ficar para esse outro momento. Né? E já estava previsto, a gente sabia que não íamos chegar até lá, e até por isso tem essas outras 2 sessões, não é? 14 de setembro e 21 de setembro. Né? E aqui tem algumas perguntas, Magnólia, no chat. No chat. Aqui, a pergunta da Caroline sobre mais de 5 honras, a gente já respondeu. O Rafael está perguntando, a minha nota no Enem conta como honor? Olha só, a sua nota no Enem, em tese, ela vai vir depois de você preencher isso aqui. Se a gente for pensar um cronograma, né? Porque um bom Enem você vai fazer no final do 3º ano. E no final do 3º ano você já está mandando isso aqui. Então, eu pensei em colocar minha nota do 2º ano, que eu fiz ano passado. Ela foi tão maravilhosa assim? Como é que foi essa nota? Tirou 1000 no essay? Não. Mas, assim, a minha média foi 620 de 1000. Não é honor. Eu sei que a Magnólia acha. Se fosse meu aluno, eu não colocaria. Não como honor, Rafael.
Tá ótimo, excelente nota, parabéns. Mas seria algo como a Fernanda falou, de vez em quando ganham uns meninos que vão até parar na imprensa porque tiraram 1000 na redação, né? Então, aí sim, esse seria o caso. Mas, assim, eu sei, excelente nota, fantástico, mas não seria honra. Não seria honra, mas parabéns, é uma honra, viu? No segundo ano você já conseguiu. É uma honra, pois é, né? Parabéns de verdade. Mas não entraria ali na lista. E aí, foi boa a sua pergunta, Rafael, porque tem uma outra pergunta que aparece assim, eu entrei no site de uma universidade, ela diz que ela aceitaria a nota do Enem. Eu não sei como funciona essa utilidade, por causa do timeline de novo. Não sei onde se encaixa. Então, eu recomendo sempre que não conte com isso. Você é muito mais que essa nota do Enem. E faça contato, caso seja esse o caso, aí é aquele nosso caso em que a gente recomenda o contato com a instituição, para saber exatamente como é que será esse processo, porque não se encaixa no application process normal, no processo de candidatura regular, né? Vamos dizer assim. Então, se você encontrar instituições com essa característica, que é uma dica também que eu dou para outros momentos, qualquer dúvida que você não consiga sanar de jeito nenhum em nenhum ambiente, é a hora de mandar um e-mail que você vai ter para o Admission Office, né? Que vai ter um Admission Officer lá, que vai poder tirar dúvidas bem específicas, aquelas que ninguém consegue responder, que é específico da instituição. Aí manda um e-mail e pergunta. Então, é o caso, por exemplo, quando vai usar a nota do Enem. É preciso saber como vai ser feito esse processo, né? E como é que é possível. Saber direitinho, porque, inclusive, com certeza, para cada instituição será utilizado de uma forma específica. E, Rafael, só acrescentando um pouquinho aí nessa coisa do Enem, como seu rendimento realmente for um rendimento bom no segundo ano, pode ser alguma coisa que você coloque ali no Additional Information, redigindo bonitinho, não só a minha nota do Enem foi mas mostrando que você é um bom aluno, que desde então já fez tantos Enems, tirou notas, pode ser, se você considerar importante. Isso. E você pode acrescentar lá no Additional Information. E aí, assim, um aluno como você vai ter naquela sessão que eu mostrei, aquela última grades, courses and grades, você vai ser impressionante lá, porque isso já vai chamar bastante atenção para você, tá? A Lavínia está perguntando, medalhas, jogos escolares internos, em jogos escolares internos estaduais entram como ônus, mesmo que meu alvo não seja nenhum atleta scholarship? Sim, porque é um tipo de ônus, você ganha uma medalha. Né? Tem vários tipos de ônus. E houve uma dedicação, Lavínia. Então, assim, se você estiver ali escolhendo, se couber, né, dentro, claro, se você tiver várias outras honras que têm mais a ver com sua application, você coloca as honras mais relevantes. Mas vamos dizer que você se dedicou mesmo, foi um atleta que ganhou algumas medalhas. Cita lá em uma das honras. Né? E a Caroline está perguntando, participar de Olimpíadas Científicas pode ser um extracurricular? Certamente, certamente, mesmo que tenha sido só participar. Porque aí não ganhou medalha, mas participou. Aí sim, inclusive que exige uma dedicação, né? João está perguntando, posso colocar um clube de debate que eu participo nas extracurriculars? Por favor, coloque. Ele pergunta como pode. João, você vai descrever. Você lá vai ter um espaçozinho, se não tiver um nome, dá um nome ao clube, assim, define, e você vai poder definir o clube. Né? Um pouquinho, explicar um pouquinho sobre ele. Em inglês, bonitinho, tudo direitinho, fica lá no extracurricular. Eu acho que é isso. Vocês têm alguma Lavínia dúvida? foi uma atleta muito boa. Ok, Lavínia, muito bom. Eu tenho mais uma dúvida, sim. Por favor. Então, o que acontece? Eu fiquei sabendo que cada universidade, quando a gente vai submeter a nossa candidatura, cada universidade cobra uma taxa para ler os nossos essays, né? Ver toda a nossa application. E aí eu fiquei sabendo que tem como a gente isentar essa taxa, conseguir uma isenção. Eu queria saber como, tipo, eu faço pelo próprio Common App, eu peço o meu consular. Você pede diretamente para a instituição, que pode ser você pedindo, se você tiver um counselor que possa escrever, ele faz, alguém que
possa escrever o quanto você é incrível, mas você pode... Aí, assim, uma boa maneira de você conseguir essa isenção é participando dos eventos online deles. Não são todas, não estou garantindo nada, mas muitas instituições, depois que você terminou a participação, elas falam, ó, todos os participantes inscritos aqui vão receber application fee waiver. E aí você não vai pagar. E aí no Common App, lá em Financial Aid, se eu não estiver enganadíssima, de memória aqui, tem uma possibilidade de ter, essa taxa. Você pode se candidatar, mas você tem que entrar num processo de comprovação de que você realmente precisa ter essas taxas não pagas. Então, tem mesmo essa possibilidade, mas de novo, um processo. Então, você tem que realmente se encaixar. Você vai ver que tem lá os pré-requisitos. E aqui a Bianca está perguntando como ficar sabendo desses eventos. Tem duas maneiras. A maneira que a gente, assim, gostaria muito que vocês fizessem fiquem de olho no nosso site, nas nossas redes sociais, educationsa.org.br, educationsa.br, educationsa Rio. Qual é o da Bahia, Magnólia? Tá mudo. Tem um monte de criança que começando, eu botei mudo. Education USA Bahia. Education USA Bahia. Além disso, nos sites das universidades, eles colocam lá a agenda de eventos deles. Então, quais são os eventos? Pode ser o webinar, que eles apresentam à universidade, e também tem uma outra coisa legal, que não só para você conseguir um application for, mas também para você conhecer a instituição, façam os tours virtuais. Tá, as universidades têm, é gratuito, alguns são ao vivo, a maioria é gravado, mas ainda assim são muito bons. E você cada vez, quanto mais, o processo de candidatura é um processo de informação. Você precisa se informar tanto a seu próprio respeito, autoconhecimento, quanto a respeito das instituições para as quais você está se candidatando. Quanto mais informações, melhor será, mais robusto será a sua candidatura. E você tem chance de saber os meandros e conseguir, por exemplo, o application fee waiver. Tá? Vocês têm mais alguma dúvida? Ou a Mag quer falar mais alguma coisa? Estou vendo aqui se no chat tem mais. Não. Ficamos aqui. Peraí, apareceu uma aqui. Quando eu tinha 14 anos, eu passei no processo do CAP, Colune UVF. Conta como honor? Então, Rafael, uma boa pergunta. Assim, o honor é algo que fica para você. Uma aprovação num colégio, numa seleção competitiva, é claro que é honrável, que é louvável, mas ele não conta como objetivamente um honor. Porque honor é uma medalha, é um certificado, é uma menção, e, assim, não é necessariamente um honor. Porque você não está lá, ou está. Eu estou entendendo que você não está matriculado lá. Você está matriculado lá, nesse colégio? Sim, eu estou no terceiro ano do Colune. Pode, então pode. Aí é diferente. Passei... Mas, peraí, você passou no primeiro lugar? Eu passei em 96º. De 2.324. São 2.324 e eu passei no 96º. E com 14 anos você estava terminando o nono ano. Assim, eu acho que um aluno como você, pelas perguntas que você está fazendo, honra é o que não vai faltar. Se você não tiver, para completar, você coloca. Mas eu tenho, a minha intuição diz que você tem mais honras do que você está falando para a gente. Mas eu não estou conseguindo pensar em nada. Tipo, uma coisa que eu consigo pensar é, por exemplo, ano passado eu cheguei na semifinal do NHB, mas não cheguei a ganhar medalha. Eu ganhei um certificado. Tá, aí tudo bem. Mas tem mais, eu sei que tem. Está escondido, mas eu sei que tem, Rafael. E Bianca colocou aqui que ela foi escolhida pela Secretaria da Educação da região para palestrar para mais de 600 alunos. É interessante mencionar. É interessante, eu acho que é. Eu acho que é uma coisa que é isso, tá vendo? É uma coisa que aconteceu, ela foi escolhida, é relevante. O modelo da ONU entra como extracurricular. Extracurricular. Ok, então. Muito bem, obrigada.
Então tá, eu infelizmente o papo tá muito bom, mas eu acho que a gente precisa fechar aqui. Deixa eu ver, tem mais uma perguntinha aqui. Fernanda Magnolia, muito obrigada, que linda. Ai, que bom. Muito bom que Obrigada a vocês. Lavínia, querida. E todo mundo que está aqui, deixa eu parar de compartilhar. Todo mundo que está aqui, muito obrigada pela presença de vocês, pelas perguntas boas, né? De aluno que prestou atenção, né? De audiência que prestou atenção. A gente está muito feliz com vocês aqui. Sigam a gente nas nossas redes sociais, entrem no site, vejam a nossa agenda de eventos. Tem muita coisa boa para o segundo semestre. Sem dúvida, espero que a gente tenha ajudado aí de alguma forma. A plataforma realmente é cheia de detalhes, mas dá para ver que você vai se aproximando e vendo que dá para se resolver bem. Então, obrigada a vocês. E acompanhem as outras sessões. A parte de financeiro não é fácil, mas é boa também. E venham mesmo, participem, se aproximem, que a coisa vai ficando cada vez mais tranquila. Tá bom? Muito obrigada, gente. Foi um enorme prazer, viu? Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.